Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Grata aí, eu já vi que já teve gente que já mandou mensagem, que horas que nós íamos começar. Nós temos a honra hoje de estar fazendo essa live, iniciando a nossa semana com a ministra Damares aqui. Eu digo que é o ministério da Damares, mas ela representa hoje o Ministério, deixa eu até ler aqui, Ministério da Cidadania, Família e Direitos Humanos. Esse família aí é fundamental para que a gente cada dia valorize mais as nossas famílias. E nós vamos iniciar nossa live um pouquinho mais tarde, mas com muita alegria de tê-la aqui conosco para apresentar. Então, seu João, dona Roberta, participe da nossa live, aproveite aqui a oportunidade de nós estarmos aqui com a ministra para fazerem perguntas. É uma ministra que eu falo como testemunha, se a gente vê a emoção dela no trabalho que ela realiza. E ela fala assim de um carinho muito grande da comunidade indígena, trouxe à luz a uma comunidade cigana que muitas pessoas não falam. Quando eu trouxe a possibilidade de nós fazermos um evento a respeito do biênio da primeira infância, ela na mesma hora trouxe a comunidade cigana para que ela também fosse contemplada. Então, para mim é uma alegria estar com essa pessoa, que é assim que eu acredito a política tem que ser feita, além de muita responsabilidade, compromisso com a população, transparência com a utilização do dinheiro, o coração entregue. Então, eu tenho uma honra de apresentar para vocês, na realidade, a ministra Damares. Ô, ministra! Oi, deputada, eu fiquei tão feliz da forma como você apresentou. Eu só esqueci de dizer uma coisa, que é a ministra mais bonita do Brasil. Nós somos duas ministras mulheres. A outra é a mais inteligente, eu sou a mais bonita. Deputada, que honra estar aqui com você hoje, que honra, que alegria. E a gente tem tanta coisa em comum, tanta pauta em comum, né? E falar com a deputada Paula é uma alegria, porque a gente trabalha com criança, a gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente faz o enfrentamento da violência contra a mulher, a gente trabalha com idoso. Aí eu vou lá para a Câmara falar de idoso, lá está a Paula. Eu vou falar de pessoas com deficiência, lá está a Paula Belmonte. Eu vou falar de combate à violência contra a mulher, lá está a Paula Belmonte. Eu vou falar de ensino domiciliar, lá está a Paula Belmonte. Meu Deus, as nossas pautas do Ministério, a deputada Paula Belmonte está em todas. É uma honra, deputada, ser sua parceira. É uma honra ser sua parceira. E agora a adoção também, né? Nós estamos juntas na adoção também, né? Na adoção. É uma honra. Falar em adoção, nós tivemos uma live sexta-feira. Eu estou fazendo essas lives todos os dias, 8 horas da noite, mas assim, nós estamos nos adaptando aí só para as pessoas terem uma rotina. Mas sexta-feira, nós tivemos uma live falando sobre a questão do padrinho nas unidades de acolhimento. A senhora tem que ver o depoimento dos jovens, da importância desse padrinho. Olha, eu posso dizer assim que algumas pessoas me ligaram emocionada de ver a importância de nós estarmos colocando esses jovens, as crianças mais velhas, que muitas das vezes não são adotadas, e dessa importância desse padrinho afetivo. Né? Nós temos... olha, foi assim impressionante, muitas pessoas aqui se emocionaram, outras me ligaram... Eu vou te dar uma dica, posso te dar uma dica? Pode. Eu sei que a pauta da adoção, ela está no seu coração e ela nunca se esgota. O novo secretário nacional da Cultura, o Mário Frias, trouxe para Brasília um advogado que vai ser o assessor jurídico dele, que é um dos maiores advogados em adoção. E ele é solteiro, pai de 3 crianças adotivas. E ele faz um trabalho para que pessoas solteiras adotem. Paula, você tem que entrevistar ele e a luta jurídica. Ele contar numa live para você a luta jurídica que foi para ele, como solteiro, adotar. O desafio que é uma pessoa solteira adotar no Brasil. Paula, é incrível. E ele para mim, hoje, por conta das adoções dele, que ele teve que lutar pelas adoções dele, ele se especializou no tema. Então, ele é um dos maiores juristas. Mas eu acho bem bacana. E ele começou muito aí pelo padrinho afetivo.
Então, eu acho que é mais uma dica para você falar sobre adoção, os solteiros adotarem no Brasil. Nós estamos programando uma live com o presidente da nossa frente parlamentar, o deputado Daniel, e podemos até fazer essa união aí para que a gente possa conversar junto sobre essa importância da adoção, né, ô ministra? Inclusive, quando o Mário Frias trouxe esse advogado, eu fiquei muito contente, porque vai ser mais um reforço lá para a frente parlamentar. A gente trazer esse advogado, ele trabalha lá na Secretaria da Cultura, mas pode ficar nos auxiliando, sabe, Paula? Na frente parlamentar, nos nossos projetos de adoção, porque a frente parlamentar é isso, é uma junção de forças, todo mundo vindo para ajudar, né? E a gente incentivar os jovens a adotarem. Tem muita gente que fala, eu não casei, não vou adotar. No Brasil, qualquer pessoa acima de 18 anos pode adotar. Então, ele levou isso muito para a vida dele. Eu vou adotar. E já é pai de 3. Coisa mais linda, coisa mais linda. Quem sabe aí, tem alguém nos assistindo agora que não tinha pensado nisso? Bora, gente! Vamos adotar crianças! Estamos aqui com participação de muitas pessoas, mas tem seu Gilvan, até passou já aqui, ele falando a respeito do padrinho afetivo, né? E aqui nesse programa de aconselhamento, eles pedem para que tenha uma diferença de 10 anos do padrinho afetivo, né, ministra? Mas na questão da adoção, a senhora disse que a partir dos 18 anos já pode se adotar. Então fica aí a resposta, viu, Gilvan? Ministra, eu sei que as pessoas conhecem a senhora, mas eu quero saber quem é essa mulher incrível que nasceu lá no Paraná, que foi para a Bahia, para Alagoas, que saiu lá do sul e veio para o nordeste do país, e agora está no centro-oeste do país, e hoje tem assim, já trabalhou no legislativo. Quem é essa mulher? Fala para as pessoas aqui, essa mulher. As pessoas, inclusive, perguntam por causa do meu sotaque, né? Da onde eu sou? Aí eu falo, e agora, como é que eu vou explicar? Eu nasci em Paranaguá, no Paraná, meu pai era pastor, e por ser pastor, muda muito de lugar, a igreja transfere, né? E aí eu nasci em Paranaguá, morei ainda pequenininha também, no interior de São Paulo, aí meu pai foi para o Nordeste, ele morou na Bahia, nós moramos na Bahia, em 3 cidades diferentes, Vitória da Conquista, Jequié e Feira de Santana. Eu amo a Bahia. Então, eu passei até os 14 anos, entre 6 e 14 anos, eu fiquei na Bahia, dividida nessas cidades, morando anos diferentes. Aí eu vou para Aracaju, com 14 anos. Então, eu vou fazer meu 2º grau em Aracaju. Então, eu fico 10 anos em Aracaju. Então, eu me autodeclaro sergipana. Eu escolhi Sergipe como a minha terra. E se eu pudesse nascer, escolher um lugar para nascer, eu escolheria Sergipe. Sergipe é um paraíso. Você conhece Sergipe, Paula? Conheço. Sergipe é um paraíso, né? Então, eu fiz minha primeira faculdade em Sergipe, minha primeira faculdade foi pedagogia, fiz especializações lá, foi lá que eu tive meu primeiro emprego, foi lá que eu me envolvi em causas sociais, foi lá que eu lutei pelos excluídos, eu fiquei 10 anos em Sergipe, e gostaria muito de voltar a morar em Sergipe. Depois eu vou fazer minha 2ª faculdade e uma pós-graduação em São Carlos, em São Paulo. Aí eu vou para São Paulo, faço direito e fico em São Carlos 10 anos. E de São Carlos, aí eu me torno advogada, vou advogar, vou para a área jurídica. De São Carlos, eu venho para Brasília. Então, eu estou em Brasília desde o final de 98. Então, hoje eu não sei mais se eu sou paulista, paranaense, sergipana ou candanga. E eu amo Brasília. Brasília, sim, me acolheu. E foi aqui que eu casei, é aqui que eu fiquei esses anos todos nos bastidores do Congresso Nacional. Eu vim como assessora jurídica na Câmara. E fiquei entre Câmara, fiquei até 2014 na Câmara, em 2015 eu vou para o Senado. E do Senado estou aqui, eu, hoje ministra. Então, eu fiz essas andanças no Brasil. Então, quando alguém pergunta, tu és da onde? Eu falo, sou brasileira. Então, é exatamente isso, essa mistura de sotaque é porque eu morei nesses estados e nessas cidades todas. E
A senhora está trazendo isso, eu não sabia dessa história, mas assim, eu ia falar exatamente isso. Isso eu acho que traz para a senhora a sensibilidade das diferentes realidades do Brasil, né? Nós estamos falando do Paraná, eu tive lá no Paraná, quase 100%, todas as pessoas têm saneamento básico. Quando nós vamos falar lá do norte do país, é raro as pessoas que têm saneamento básico, né? Então, a senhora conhece isso e ama todos, né? Porque teve, assim, um contato muito grande. Ministra, eu estou querendo aqui, primeiramente, assim, trazer esse assunto. Nós estamos falando sobre desigualdade social, mas eu quero fazer uma reflexão para a senhora. Agora mesmo está tendo aquela premiação do Congresso em Foco, e aí eu estava observando as pessoas que foram indicadas, né, principalmente na área de sustentabilidade. E a grande maioria são de partidos da esquerda. Não estou aqui fazendo julgamento, nem quero trazer essa pauta, mas eu fico me perguntando, 16 anos, esse partido da esquerda ficou no poder, e a gente fala de sustentabilidade, mas quando eu falo de sustentabilidade, eu sempre trago o tema que nós temos sim que nos tornar cada vez mais sustentáveis, mas primeiro nós temos que trazer o ser humano com sustentabilidade. Como que a gente fala de sustentabilidade indígena? Como a gente fala de sustentabilidade se o nosso ser humano, os nossos brasileiros... Eu tenho visitado algumas comunidades indígenas, eu sei que a senhora tem uma ligação muito forte. Infelizmente, nós temos crianças indígenas, muitas das vezes desnutridas. O álcool é algo que está presente nas comunidades indígenas. Nós já tivemos uma conversa e também estamos juntos no enfrentamento do suicídio e automutilação, que também está na comunidade indígena. A prostituição, a exploração sexual. Então, eu fico vendo, às vezes, uma incoerência na fala e na ação. E quando a senhora recebeu esse ministério, muitas das vezes criticado, agora não tem ninguém que critique, porque a senhora está mostrando na ação e trazendo, quebrando alguns paradigmas. Né? Não só em relação a essas questões, esses dias eu tive num evento que a senhora estava presente, a respeito da inclusão, inclusive de pessoas com deficiência, a senhora trouxe uma fala assim que eu fiquei muito surpresa com o que a senhora trouxe, e que eu falei, ministra, a gente tem que divulgar isso, porque essas coisas não se falam. Então, eu estou querendo aqui que a senhora comece a falar a respeito da prática, do que foi feito e o que é falado. E que as pessoas precisam falar e saber, ministra. Na verdade, deputada Paula, a esquerda, eles precisam ter discurso. Então, o que a gente vê na esquerda? Eles não querem resolver problemas, porque se eles resolverem problemas, eles não têm discurso. Aquela minha fala da pessoa com deficiência que te chocou e que você não sabia. Veja só, nós estávamos celebrando naquele dia a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada em 2015. Puxa, ministra, só em 2015 o Brasil aprovou a LBI, que nós conhecemos no popular como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só em 2015, eu vou falar para você, mas esse projeto começou a tramitar no ano de 2000 na Câmara. Olha só, e quem apresentou foi um parlamentar de esquerda, ele era deputado, era o deputado Paulo Paim, ele era deputado, hoje ele é senador acho que pela terceira vez. Ele apresenta em 2000 um projeto de lei. Aí, logo depois, em 2003, a esquerda vira o Lula eleito, então eles assumem o poder. De 2000 a 2015, foram 15 anos, 14 anos de briga para um projeto de lei ser aprovado. Um projeto de lei que ia trazer dignidade para a pessoa com deficiência. E aquilo me causava, Paula, eu estava lá, deputada, eu era uma assessora, aquilo me causava uma dor muito grande, 14 anos discutindo dentro da Câmara, e eles estavam no poder, eles podiam ter aprovado assim, entendeu? 14 anos de briga para aprovar uma lei que ia beneficiar as pessoas com deficiência. Tinha reuniões, deputada Paula, que eu saía chorando, que aí dizia, agora vai. Chegava lá, por causa de uma vírgula, derrubava tudo. A gente levava, deputada Paula,
crianças com deficiência para o plenário. A gente levava caravanas do Brasil inteiro. Eu passava horas ali articulando. Na hora de voltar, derrubava-se tudo. Aí marcava a próxima reunião para daqui 6 meses, 8 meses. Tantos interesses. Por quê? Aprovar um estatuto da pessoa com deficiência, que hoje nós chamamos LBI, mexe em interesses como donos de escola, porque vai ter que adaptar a escola, vai ter que ter professor auxiliar para criança, mexe em interesses de empresas, que vai ter que adaptar corrimão para pessoas, mexe em muitos interesses econômicos, inclusive. Aí o lobby, o barulho, e ninguém se entendia, e todo mundo se prostrando a outros interesses que não eram da pessoa com deficiência. Era muita lágrima. Só quando que a gente avança? Quando é eleito parlamentares com deficiência. Aí eu quero destacar deputada Rosinha da DEFAL, minha amiga Rosinha, deputada Mara Gabrilli, que hoje é senadora, deputado que hoje, desculpa, o senador Romário. Aí essas pessoas, porque Romário tem uma criança com deficiência, né? Aí eles pegam a luta para si, chamam a opinião social, a opinião pública, que aí começa 2014, rede social, internet, aí a sociedade vem, faz a pressão, a gente consegue aprovar em 2015. E eu me lembro, eu estava dentro do Senado quando a lei é aprovada e depois é sancionada. Só que aí é o seguinte, aprovou? Que bênção! Quando aprova em 2015, que nós assumimos aqui em 2019, ela foi aprovada em 2015 e ficou sem ser regulamentada 4 anos. Olha só, 15 anos para ser aprovada, mais 4 aprovadas sem ser regulamentada. Não é só aprovar, é aprovar, aí depois que aprova a lei, o executivo tem que regulamentar. O executivo não regulamentou. Aí, quando o Bolsonaro assumiu como presidente da República, nós colocamos como meta deste governo a regulamentação da lei. Quando eu falo isso, você se assustou. Eu me lembro que você foi lá, ministra, eu não sabia. Pois é, na verdade, quase 19 anos entre o início da lei e a regulamentação. É muito tempo, deputada. E essas pessoas sofrendo e precisando que a lei seja regulamentada. E a gente precisa dar esses depoimentos, para que as pessoas entendam que as coisas não são fáceis. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Mas agora a gente tem aí um time do bem, e eu louvo a Deus, deputada, por sua vida. Amém. E por você estar fazendo, como está fazendo agora, olha, dando transparência, você está pegando o seu tempo precioso, você trabalhou hoje já um monte na Câmara, porque está trabalhando, mas está trazendo informações para a sociedade, você está fazendo isso com qualidade, trazendo pessoas assim, meus secretários já passaram por aqui, está trazendo gente com informações, com qualidade, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, sem politicagem, sem briga, mas informações com qualidade. Então, esse instrumento, essas suas lives, ela é um instrumento poderoso. Informação é tudo, deputado, informação é tudo. Então, assim, e eu vim como ministra para enfrentar alguns desafios, e um deles, a regulamentação da lei, e deixando muito claro que nenhuma pessoa com deficiência no Brasil vai ficar para trás. Agora, imagina assim, o meu sonho, deputada. Lá, eu era só uma assessora que chorava. Meu Deus, quantas noites eu fui para casa chorando. Hoje, Deus me deu a graça de ser a ministra que vai regulamentar a lei. Então, assim, é extraordinário isso, é bem extraordinário. E é fundamental, né? A senhora, no dia que a senhora trouxe essa questão, a senhora deu vários exemplos de pessoas com deficiência que trabalham no governo. É fundamental. Eu tenho uma pauta muito forte de empreendedorismo, porque eu entendo, ministra, que para que a gente possa defender as nossas crianças, que é algo assim do meu coração, nós precisamos dar condições desses pais
estarem trabalhando, que é a maior dignidade de uma pessoa para que as nossas crianças estejam na escola. E essa inclusão é fundamental, que pessoas com deficiência possam estar, e a senhora deu vários exemplos ali, que o governo federal abraçou muitas pessoas com deficiências, inclusive com cargos importantes de muita responsabilidade. O secretário nacional de Justiça é cego e brasileiro. Cara, fez doutorado em Harvard, é um ídolo lá, o cego brasileiro. Assim, a nossa secretária nacional da pessoa com deficiência é surda. E aí a gente trouxe, o meu jornalista, eu mostrei lá, o maior jornalista que nós temos no Ministério, gente, ele escreve com a boca, ele não anda, ele não usa as mãos, não usa as pernas, se formou em jornalismo. Paula tem uma redação primorosa, não deixa, vive me consertando na fala, na escrita, negro, numa cadeira de roda, pequenininho, escreve com a boca. É o maior jornalista que nós temos no Ministério. Aí eu falei dessas pessoas que o Brasil não conhece e que estão aqui no governo federal, cargos de alto nível, secretários nacionais, pessoas com deficiência. E foi bem bacana aquele evento, e as pessoas não conheciam eles, né? Não conheciam eles. Ótimo. A minha mãe, tem tantas pessoas mandando um abraço aqui para a senhora, minha mãe está aqui presente mandando um abraço para a senhora. Um abraço dela, um beijo! E quero, assim, falar para as pessoas, tem algumas pessoas também que a gente está acostumado com isso, com crítica e tudo, assim, quem não estiver feliz, a gente não está obrigando, a gente está trazendo informação de qualidade. Nós não estamos aqui discutindo entre esquerda e direita, nós estamos discutindo a verdade e o caminho para a prosperidade. É fundamental que a gente entenda que nós precisamos dar transparência nas ações e principalmente realizar. Como disse aqui a ministra, isso é um caso que nós estamos trazendo, é a questão de uma lei para ser aprovada e 4 anos para ser regulamentada. E a gente percebe que isso, infelizmente, acontece em muitas outras situações, como a senhora disse, não é muito fácil aprovar, o caminho de aprovação de uma lei não é fácil, mas isso depende principalmente, que é o nosso objetivo aqui, ministra, é trazer, como a senhora disse, a informação, porque nós temos aqui no Distrito Federal, nós não temos eleição, mas eu tenho chamado muita atenção de todas essas pessoas, porque nós temos pessoas do Japão, pessoas da Itália, pessoas do Brasil inteiro aqui nos assistindo, da responsabilidade do cidadão nessa votação de agora, porque a transformação, ela começa no voto. E nós não podemos achar que a corrupção, aquela situação de que ele rouba mais fácil. Não! Nós temos que mudar isso no nosso Brasil. Nós temos ética, moral, respeito. E, para isso, nós temos que realmente começar a conhecer os deputados, além dos deputados, as pessoas que vão nesses cargos eletivos agora. Eu até tenho falado, ministra, procure saber se a pessoa tem a pauta a criança. Por quê? Porque a criança é o maior investimento que o Brasil pode dar para o nosso futuro. E muitas das vezes a pessoa não tem a pauta da criança por um simples fato: a criança não tem título de eleitor, ministra. A criança não grita. A senhora tem, assim, vários depoimentos, não só de crianças indígenas, como crianças ciganas, e como as crianças brancas, negras, todas as crianças, mas também nós temos aí, que a gente já trouxe como tema da live, se a senhora quiser trazer um pouco, a questão da violência nesse momento de pandemia, e infelizmente as nossas crianças muitas das vezes convivem com atos violentos, e nós sabemos que o aumento de violência doméstica aumentou, e muitas das vezes o abuso sexual é fortíssimo, e precisamos sim, toda a oportunidade que eu tenho, fazer a divulgação do Disque 180, do Disque 100, então se a senhora quiser contar um pouco a respeito desse trabalho de excelência que vocês estão procurando fazer, eu agradeço. Deputada, quando nós vimos o que estava acontecendo em outros países lá fora durante a pandemia, de que a violência doméstica, especialmente a violência doméstica, cresceu durante a pandemia, nós tivemos que tomar algumas medidas no Brasil já para fazer a prevenção deste aumento da violência doméstica. E algumas pessoas perguntam, e cresceu no Brasil? Sim, deputada. Nos números já apontam e já nos deixam aqui apavorados. Por exemplo, nós já temos registro no estado do Acre, cresceu 600% durante a pandemia, a violência doméstica. Nós temos estados no Nordeste que o feminicídio cresceu
400%. Quando a gente soube que isso seria possível, nós tínhamos que nos prevenir para que a denúncia fosse feita. E de que forma? Mas espera aí, as pessoas vão estar trancadas em casa. Como é que a mulher vai denunciar? Como é que ela vai fazer? E aqui no Brasil nós temos o Ligue 180, que é o nosso telefone. Como é que a mulher vai ligar para dizer que está sofrendo violência ao lado do agressor? Porque o que a gente fez na quarentena? Nós trancamos dentro de casa o agressor e a vítima. Como é que ela ia ligar? Ele ia escutar a voz dela. Então, nós nos antecipamos, deputada, aqui no Brasil, no nosso canal de denúncia, nós entregamos para o Brasil um aplicativo. O nosso Ligue 180 virou um aplicativo de celular e também um site, para que a mulher pudesse fazer a denúncia. E, ministra, a senhora sabe o nome certinho? Nós já até fizemos a divulgação desse aplicativo. Direitos Humanos Brasil, tá? Aí a gente fez o seguinte, a gente pegou e a gente aplicou, em aplicativo, a mulher pode, na hora que estiver no banho, no banheiro, na cozinha, fazer a denúncia baixinho, em silêncio. E ela pode, no aplicativo, tirar uma foto e mandar. E essa foto pode antecipar prova. Nós também evoluímos o aplicativo para o Telegram. E aí o Telegram é Direitos Humanos Brasil Bot, B-O-T. Se quem tiver o Telegram pode entrar aí agora e falar com os nossos canais. E agora, nos próximos dias, vai ter também o WhatsApp. E aí, o WhatsApp todo mundo sabe usar e vai ser super rápido. A pessoa pode também mandar vídeo e imagem. Deputada, isso ajudou a gente. E nos nossos canais, durante a pandemia, o número cresceu mais de 27% o número de denúncia. E a gente também fez muitas campanhas. Uma campanha, deputada, que a gente fez para a mulher, no combate à violência contra a mulher, foi Vizinho Solidário, Vizinho Vigilante. E essa campanha foi bem bacana. Nós distribuímos cartazes nos condomínios do Brasil, elevadores, corredor de prédio, e tivemos um caso bem emblemático em Santa Catarina, onde a gente já tinha distribuído os cartazes. Uma mulher, de dentro do banheiro dela, ela escreveu com batom numa toalha branca, SOS, e colocou o número do apartamento dela e jogou pela janela do banheiro. Um vizinho, vigilante, já da nossa campanha, achou a toalha, viu o número do apartamento, chamou a polícia e o agressor foi preso com a arma na mão dentro do apartamento. Então, a gente fez uma série de campanhas, uma série de iniciativas para proteger a mulher. Aí a senhora pergunta assim, e a criança? Bem, deputada, aí aqui agora a gente vai abrir o coração e me permita pedir perdão, me desculpa se eu chorar. A mulher consegue ainda usar o aplicativo, jogar uma toalha, gritar, mas e a criança? O canal que recebe a denúncia da violência contra a mulher é o Ligue 180. E o que recebe a denúncia da violência contra a criança é o Disque 100, que você conhece muito e você divulga muito. O canal da violência contra a mulher cresceu 27%. E da denúncia contra a criança caiu 19%. Aí você fala assim, que bom! Então a violência contra a criança diminuiu? Não. Diminuiu a denúncia. Por quê? A criança não está na escola, deputada. É na escola que a gente identifica a violência. A maioria das violências contra a criança, a gente recebe a notificação da escola, da creche, do clube, da igreja, do médico. Essas crianças não estão nem na escola, nem no médico, nem na creche, nem na igreja. E aí, deputada, falo para ti, nós estamos aqui apavorados. E digo para ti que mais de 80% das violências contra a criança acontece dentro de casa. E nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo dentro de casa, deputada. Nós estamos muito preocupados quando a pandemia passar e as portas das casas se abrirem e essas crianças voltarem para a escola. Que crianças nós vamos receber nas escolas, deputada?
que adolescente nós vamos receber. E quando eu falo de violência, deputada, eu não quero falar só da violência sexual. São 4 modalidades de violência e, segundo nossos registros, é na seguinte sequência. A primeira e maior de todas as violências contra a criança no Brasil é a negligência, deputada, disparado. Seguido da violência física, depois da violência psicológica, e a 4ª maior violência é a violência sexual. No nosso Disque 100, em 2019, nós temos aqui no Ministério 86 mil processos, 86 mil. Recebemos 2.500 ligações em 2019. Dessas 2.500 ligações, nós temos 86 mil processos de violência contra a criança, 48 mil violência contra idoso, 12 mil violência contra pessoas com deficiência. Desses 86 mil violências contra a criança, primeiro é negligência, violência física, psicológica e 17 mil violência sexual. E dessas 17 mil, deputado, um número muito grande de estupro de bebês e recém-nascidos. E os bebês e recém-nascidos não falam. E agora, deputada, esses bebês e recém-nascidos, quem estupra? Quem está com recém-nascido? É justamente o agressor que está trancado com ele. Então, nós estamos pedindo socorro. Os vizinhos, quem está nos assistindo agora nessa live, se você ouvir qualquer barulho estranho, não se intimide, ligue para nós, ligue no Disque 100, vá no nosso aplicativo. Aquele choro estranho, aquele barulho estranho, liga para nós. Ah, ministra, pode ser só uma dor de barriga. Liga para nós, a gente vai aí para se certificar se é só dor de barriga. Ou então faz o seguinte, bate na porta, oferece um chá de erva doce, oferece um Buscopan, oferece um remedinho, dor de barriga passa, choro incessante. Vai lá verificar o que está acontecendo. Ah, ministra, pode ser só uma dor de barriga, eu vou chamar vocês vão vir aqui prender o pai inocente. Não é assim. A nossa equipe é preparada. Os conselhos tutelares são preparados, os conselheiros são preparados. A nossa equipe vai para verificar o que está acontecendo. É melhor você ligar para nós e a gente ir e você viver tranquilo para o resto da vida, que não era nada, do que você não ligar e depois você nunca mais dormir em paz. Nos ajude a proteger criança. Deputada, a gente tem uma cena aqui de um menininho de 8 meses que ele foi arremessado 3 vezes na parede. E os vizinhos escutavam e achavam que era um barulho qualquer. A vértebra dos bebês, se a senhora pegar raio-x, deputado, todas as vértebras dele foram quebradas. Quanta dor essa criança não sentiu. Quanto sofrimento, deputada. Quanto sofrimento. Então, aqui, nesse exato momento, vamos todo mundo cuidar de todo mundo. Vamos proteger nossas crianças. Vamos nos unir nessa grande corrente do bem. Os pais, nesse momento, deputado, tem até pais que não são agressores, mas essa pandemia está tirando as pessoas do sério. São pais que perderam o emprego, as crianças estão trancadas dentro de casa, as crianças têm energia, começam a correr, pais em depressão. Nada justifica a violência, mas tem pessoas perdendo a paciência com a criança. Denuncie, converse, liga para a gente vai lá, a gente pega essas crianças, coloca num abrigo até essas famílias entrarem no eixo de novo, mas vamos proteger os vulneráveis nesse momento. Vamos nos dar as mãos, nos ajude a proteger as crianças. Desculpe, deputada, falta... Não, é assim, é emocionante ouvir a senhora e é muito importante. Eu até quero falar aqui, tem várias pessoas nos assistindo, vários comentários aqui, mas eu vou me direcionar ao Olímpio Silva.
que está aqui, que até fez uma brincadeira, mas eu quero dizer, Olímpia, eu espero que você seja pai, eu espero, se não for, que você seja um dia, porque nós vemos como a criança é inocente, e o que a ministra Damares está trazendo, nós estamos falando de um ser humano, um brasileiro, nós não estamos falando aqui de ideologia, nós estamos falando de união. E é isso que nós precisamos no nosso Brasil, nós precisamos defender ideias, nós precisamos defender ação. É fundamental que esse nosso Brasil a gente possa trazer, sim, a perspectiva da criança, da adolescência com dignidade. É fundamental, sim, que a gente possa fazer políticas públicas, que a gente possa valorizar o ser humano e principalmente essas crianças, como a ministra falou, que não falam e que não se expressam. Ministra, eu tenho feito uma campanha, eu não sou uma pessoa que... Quer dizer, eu não bebo nada alcoólico, né? Eu e meu marido não bebemos, assim, desde que eu me conheço por gente, a gente não bebe. Mas eu tenho feito uma campanha, eu não estou aqui criticando quem faz uso da bebida alcoólica, não sou eu aqui que vou criticar, mas eu tenho feito uma campanha aqui na nossa, em todas as lives, quando eu posso, falar exatamente para que as pessoas consumam menos bebida alcoólica. É lógico que não é desculpa para qualquer tipo de violência, mas nós não podemos permitir deixar que muitas das vezes a bebida alcoólica, ela faz com que as pessoas, infelizmente, aflorem mais essa violência, cometam mais esse tipo de situação, como a senhora disse aqui, de abuso, de violência mesmo, física. E, infelizmente, nós estamos trazendo também a questão da pedofilia. É fundamental que as pessoas entendam que a pedofilia, infelizmente, movimenta bilhões de dólares, ministra. Bilhões de dólares. Eu fui relatora exatamente dessa questão pedofilia lá na Comissão de Saúde, e o que nós ficamos surpresos com como é essa articulação dos pedófilos, e mais ainda, nós estamos vendo com esse desemprego, infelizmente, algumas pessoas usando as nossas crianças para exatamente suprir algumas necessidades. Então, quando a gente traz, e eu sou uma grande defensora, ministra, nós temos que ter cuidado nesse momento da pandemia, temos que usar máscara, temos que higienizar as mãos, é fundamental que a gente possa manter o distanciamento das pessoas, mas nós não podemos parar a nossa economia, porque, como a senhora disse, em relação as pessoas estão desempregadas. Assim, as pessoas estão entrando em depressão, como a senhora disse. Nós tivemos depoimento aqui de um deputado, o doutor Calil, ele falou de 2 netos dele, que um entrou em depressão e o outro entrou com síndrome do pânico. Por quê? Porque a população, ela está entrando em pânico, e esse Brasil é abençoado, tem sol, nós conseguimos de alguma maneira sair desse Covid, com certeza estamos aqui sensibilizados. Eu perdi uma pessoa, eu perdi um filho, eu sei a dor de perder um ente querido. E reconheço e me solidarizo com todas as pessoas que perderam entes queridos. Mas nós estamos perdendo, como a senhora disse, vida, nós estamos perdendo memória das nossas crianças. É fundamental que a gente se una para esse Brasil. Vem dar certo, mas a gente precisa se unir com boas ideias, com boas ações, e principalmente com transparência, no sentido do quê? Eu falar e cumprir, eu falar e agir. E é algo que eu vejo no Ministério da Senhora, é ação, mostrar a transparência de alguns dados. A senhora vem mostrando algumas realidades que eram inquestionáveis há tempo atrás, dos estou falando aqui anestesia. Anistiados. Anistiados? Que é impressionante, era algo que não podia ser tocado. E é fundamental que a gente consiga trazer essa transparência. Quantos milhões aí de reais que vão... Bilhões. Bilhões de reais? Já foram pagos bilhões, deputada. Bilhões de reais. Então, Olímpio Silva, todos aqui que estejam falando, eu quero agradecer. A grande maioria está nos dando apoio, mas aqui não estão. Acorde. Ninguém aqui está competindo. A gente quer que esse Brasil dê certo e comece a dar certo pelas nossas crianças, porque a criança não tem título de eleitor. É importante dizer isso. É importante dizer isso. Por quê? Porque quando a gente defende jovem, que a gente tem que defender, sim, jovens entrar para a faculdade, para o mercado de trabalho, mas
eles têm título de eleitor. Eu vejo a esquerda defendendo, eu tenho um deputado lá que uma vez fez uma analogia que eu fiquei muito impressionada. Nós tínhamos 4.000 obras inacabadas de creches. Se tivesse uma universidade inacabada, esse Brasil estava acabado. 4.000 obras inacabadas que foram dinheiro. Não tem marcha da criança para reivindicar as creches, não tem greve de criança, não tem sindicato de criança. Eu não tenho medo de falar isso, porque é importante as pessoas, por isso que eu quero trazer informação aqui. A informação no sentido, vamos acordar para a gente defender o nosso Brasil, defender o nosso povo, defender o nosso futuro, ministra. E eu vejo, eu sinto e reconheço isso na senhora, que a senhora defende o povo, a senhora defende as pessoas de verdade. A gente vê as coisas sendo resolvidas. Precisamos caminhar mais? Podemos sempre melhorar? Com certeza absoluta, a gente está sempre podendo melhorar. Mas, pelo menos, está trazendo evidência esse discurso que, muitas das vezes, a esquerda tem e que não tem ação. Deputada, e tem pautas que ela não pode dividir a gente. Tem pautas que tem que nos unir todo mundo, esquerda, direita. Tem pautas que tem que ser além ideologia, além partido, além religião. A infância é uma pauta que tem que nos unir. Eu fico imaginando, deputada, essas pessoas que ficam rindo e zombando da gente. Essas pessoas já viram a imagem de uma criança de 8 dias sendo estuprada? A imagem da criança mais nova que eu assisti tinha 22 dias. Mas eu tenho imagens aqui de 8 dias, deputada. Já chegou aqui para a gente, 8 dias. Então, assim, eu pergunto, a gente vai se dividir quando o tema é infância? A gente vai se dividir quando o tema é pessoa com deficiência? A gente vai se dividir quando o tema é mulher, violência contra a mulher? Essas pautas têm que nos unir. Nem que a gente brigue depois. Mas vamos aqui defender criança, todo mundo junto? Vamos fazer uma aliança pela infância? Vamos fazer um pacto pela infância? Ou a gente, deputada, nesse momento, faz um pacto pela infância, ou a gente vai continuar patinando, enxugando gelo. É isso. Se a gente não fizer esse pacto, e você faz esse trabalho belíssimo aí da primeira infância, se a gente não fizer de verdade esse trabalho pela infância, nós vamos continuar tendo crime, nós vamos continuar tendo droga, nós vamos continuar tendo homens agredindo mulheres, nós vamos continuar tendo estupradores, pedófilos, porque a raiz de todos os males está na infância. Então, a gente precisa fazer um enfrentamento lá, na prevenção, na infância. Então, deputada, essas pautas têm que nos unir e não nos separar. Com certeza. A senhora trouxe um tema que nós falamos até com o secretário nacional, Maurício, a respeito do socioeducativo. A senhora trouxe essa questão, né, assim, de que a gente precisa investir na criança para exatamente termos menos pessoas no socioeducativo. Hoje nós temos 127, eu já falei isso algumas vezes, mas gosto de repetir para que as pessoas fiquem chocadas com isso. Nós temos 127 mil jovens no sistema socioeducativo, cada jovem custa de 14 a 9 mil reais por mês, e nós estamos em plena votação do Fundeb, que nós estamos aí tendo uma articulação imensa, que a gente fala de 3.500 reais por ano. Quer dizer, é algo que a esquerda estava lá e não fez pela educação naquela época. Nós estamos falando de 9 a 14 mil por mês. Aí eu pergunto para a senhora, será que interessa os nossos jovens terem, as nossas crianças terem educação de qualidade? Porque eles investiram em presídio. Por quê? Porque cada jovem ali custa mais caro. É fundamental isso. Um outro tema também que eu não tenho medo de me pronunciar em relação a isso, ministra, é nós estarmos ensinando as nossas meninas e meninos a deixar tarde, não engravidar com cedo. É fundamental. Uma criança, nós estamos falando de criança, no nosso Brasil, no norte do país, por exemplo, 70% das meninas, quando se fala do empoderamento feminino, eu trago isso. Olha, para nós estarmos com mais mulheres na política, nós temos que enfrentar essa situação. 70% das nossas meninas no norte do país estão grávidas com 14 anos.
Como que a gente pode permitir um negócio desse? Aqui em Brasília, ministra, nós temos crianças, jovens, ou essa semana mesmo, eu tenho uma funcionária que tem uma vizinha que a menina de 13 anos teve uma criança. É uma criança tendo outra criança. E não podemos trazer esse assunto. Maturidade física, emocional, tem uma pessoa de 13 anos para ser mãe? Não temos. Então, assim, nós trouxemos aqui, ministra... E certo, mãe solitária, porque o menino vai embora. O menino não assume. Com certeza. Infelizmente, então nós precisamos, sim, ensinar os nossos jovens a ter mais, saber escolher melhor. Escolher melhor é escolher uma profissão, é escolher com educação, é dar essa liberdade. Então, eu trago esses temas aqui, até uma oportunidade de as pessoas me conhecerem melhor, para que a gente possa lutar por isso, porque é desse jeito que a gente vai mudar o Brasil. Não é achar que tudo é possível. Criança precisa de pai e mãe, ou um responsável, precisa de um ambiente com harmonia, que tem uma família, sabemos que tem várias famílias de vários jeitos, a gente compreende tudo isso e tem que ter respeito por tudo isso, eu tenho respeito por todas as famílias, mas é muito importante que a família tenha um ambiente seguro. E são temas, eu estou trazendo esses temas, ministra, para a senhora saber que a senhora tem meu apoio. Obrigada, deputada. Porque é fundamental para o nosso futuro, é que os nossos jovens podem estudar, que os nossos jovens possam trabalhar, e as crianças serem crianças. Porque muitos falam de crianças com mercado de trabalho, mas quem está empregando as nossas crianças é o tráfico de droga, é a criminalidade. Eu não ouço as pessoas falarem isso. Deputada, por falar em criança ainda, eu quero te pedir apoio. Nós mandamos para o Congresso Nacional, semana passada, um projeto de lei que vai aumentar a pena do pedófilo, do abusador e explorador de criança, quando este for uma pessoa que estiver abusando da confiança da criança. Quem é ele? O professor, o médico ou o líder de confissão religiosa. Nós temos, deputada, muitos casos de crianças que estão sendo abusadas por padres, pastores, sacerdotes, pais de santos. Então, a gente está aí com esse projeto de lei para agravar a pena, dobrar a pena quando for um líder religioso, quando for um professor, quando for um médico. Então, a gente já mandou para o Congresso Nacional, foi muita coragem do presidente da República ter apresentado esse projeto de lei. Mas também nesse projeto de lei, a gente está trazendo a idade, aumentando a idade da prescrição da pena. E quando o agressor faz 70 anos, diminui a pena, porque fez 70 anos. Nós estamos aumentando para 80 anos, tá? Tem muito agressor que está se safando de pena. No caso, por exemplo, desse agressor aqui no entorno, aqui o João de Deus, ele vai se livrar de muita pena porque ele já chegou a 70 anos de idade. Então, a gente quer acrescentar agora, porque hoje as pessoas estão ficando saudáveis com 70 anos. Já dá para aumentar essa pena, a prescrição para 80 anos. Os benefícios não perde, mas para crimes sexuais, 80 anos. E a outra coisa que tem nesse projeto também, deputada, que é bem interessante, uma mulher, quando é vítima de um estupro ou de um abuso, essa mulher chega na delegacia, conta para o delegado. Aí depois ela sai dali, vai e conta para o promotor. Depois vai numa audiência de instrução, conta para o juiz. Depois tem que contar para o serviço psicossocial. Depois vai ter que contar para o perito criminal. Ela conta, e aí no dia da audiência vai e tem que contar. Uma mulher, às vezes, tem que repetir a mesma história 8 vezes. Ela se revitimiza 8 vezes. Então, nesse nosso projeto de lei que nós mandamos para lá, ela vai ser ouvida uma única vez. E esse depoimento dela vai servir para todo o procedimento. Para ela falar uma única vez o que aconteceu com ela, para não ser revitimizada, não ter que se expor inúmeras vezes contando a sua história. Então, nós estamos pedindo o apoio dos parlamentares, o projeto já chegou lá, quem sabe até a senhora não pode ser relatora dessa matéria,
uma matéria muito importante, converse com o presidente da casa, eu acho que vai ser, assim, um momento muito bom a gente endurecer as penas nesse momento agora, que explodiu essa questão do estupro de crianças no Brasil. Ministra, eu vou dar uma boa notícia para a senhora e vamos ver como que a gente consegue fazer. Eu, ano passado, apresentei, exatamente por ser relatora dessa questão da pedofilia, nós apresentamos um aumento de pena, não só na violência em si, mas no compartilhamento. O Brasil é o país que menos pune a quem faz esse tipo de comportamento, de situação. Então, nós temos um projeto de lei da qual eu não sei falar o número aqui agora, depois eu posso passar para a assessoria da senhora, que além desse aumento, nós temos o aumento seguinte, da pessoa que comercializa, da pessoa que compartilha e da pessoa que armazena. Nós majoramos todas as penas em relação à questão do abuso sexual e da exploração sexual. E nós temos também um projeto de lei que faz com que... Nós fizemos foi todos protocolados no ano passado, exatamente que nós vamos trazer a idade de 75 anos, trazendo, como nós tivemos a Previdência, o aumento da aposentadoria. Então, nós fizemos a colocação seguinte, que para que seja atenuado algum tipo de pena que a pessoa precise ter acima de 75 anos. Então, nós estamos aí, a gente já tem esses projetos... Vamos voltar para 80 agora, vamos misturar tudo, agora vai ser 80. Exatamente imprescritível. Alguém que faz esse tipo de violência tem que ser imprescritível, não podemos aceitar. Ministra, nós estamos aqui chegando com 51 minutos de live, nós temos aí o biênio da primeira infância aprovado, gostaria também de apoio do Ministério para a gente poder divulgar essa questão da primeira infância, principalmente nesse momento aí de termos eleição, para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham consciência de que o investimento na primeira infância é desde a gestante até os 6 anos primeiros de vida. É fundamental que essa criança ela possa ter oportunidade de ter seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, familiar, o mais preservado possível, para que a gente possa ter um futuro com mais força, inclusive econômica. Cada criança significa, cada $1 investido, nós sabemos que nós temos ali uma economia de 7 no futuro. Então, eu peço, assim, para que a gente possa divulgar cada vez mais essa pauta da primeira infância das nossas crianças. Eu sei que o Ministério tem abrange todas essas questões sociais, humanas, né? E eu estava querendo aproveitar aqui para a senhora falar mais a respeito dessa questão da família, né? Que tem a mulher, família e direitos humanos aqui, para que a gente... Família, idoso, criança, juventude, deputada. A gente fez agora uma pesquisa com 33 mil jovens no Brasil, e esses jovens apontaram situações bem delicadas. 28%, a pesquisa era para fazer um levantamento do efeito da pandemia nos jovens no Brasil. 28% dos jovens disseram, deputada, que não querem voltar para a escola depois da pandemia, e nem para a universidade. Isso é muito sério, quase 1/3 dos jovens e adolescentes não querem voltar para a escola. Mas, assim, 70% falou que está em tristeza profunda, que seu estado emocional não está bem. E aí a gente está muito preocupado com isso, porque o suicídio no Brasil já é a 4ª causa-morte entre jovens. E nós estamos muito preocupados que o estado emocional deles esteja se acelerando para o lado ruim. Deputada, nos Estados Unidos já saiu um relatório, a tentativa de suicídio já cresceu 601%. No Brasil, o número não foi divulgado ainda, mas estamos muito preocupados com suicídio e automutilação. Aí os pais falam assim, eles estão comigo dentro de casa, eu não estou vendo nenhuma mancha de sangue. Atenção, papais e mamães que estão nos assistindo. Eles estão, sim, se automutilando. Se seu filho, antes da pandemia, cortava o braço, e você agora não está vendo ele cortar o braço, não está vendo nenhuma mancha de sangue, não subestime. Eles estão inovando outras formas de se automutilarem. Eles estão arrancando cabelo, eles estão engolindo objeto amarrado em linha e puxando para rasgar o estômago por dentro. Nós estamos descobrindo, deputado, que eles estão queimando o pé, queimando as partes íntimas para se machucar de uma forma que os pais
Não vejam o corpo machucado. Não subestimem pais e mães. A depressão, não subestimem a dor na alma, a angústia. Os nossos meninos que estavam antes da pandemia em depressão, pandemia não cura a depressão. Pandemia acelera, pandemia incrementa. Então, vamos estar atentos. Procurem atendimento médico, procurem tratamento, procurem ajuda médica. Esse é o nosso conselho. Os jovens que participaram da pesquisa, 70% disseram que estão com um estado emocional muito abalado durante esse período de pandemia. Olha, o que a senhora está falando é tão sério. Nós tivemos aqui, na segunda-feira, nós iniciamos a nossa live com o doutor Calil, que é um deputado de Goiás, e junto falando sobre a primeira infância. E ele trouxe um depoimento pessoal. Um neto dele, de 4 anos, os pais médicos e tudo, com depressão. Criança com 4 anos com depressão. E um neto de 8 anos com síndrome do pânico. Então, além dessa observação que a senhora traz, eu vou trazer mais 2. É o quê? Cuidado com o que se está falando na frente da criança. Cuidado com que aquela informação que você está trazendo é uma informação real, porque nós não estamos querendo minimizar a doença, sabemos que temos que ter cuidado, mas também, aí eu digo como parlamentar, Paula, digo como parlamentar, existe muito dinheiro econômico envolvido. Infelizmente, nós vamos ter muitos políticos que estão no executivo presos, e espero que sejam presos mesmo, para que a gente não possa aceitar de jeito nenhum uma má utilização do dinheiro, principalmente com o pânico das pessoas. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso, tenham o cuidado necessário, mas é fundamental que tenham cuidado com a memória das crianças. E além disso tudo, ministra, olhe o que os seus filhos estejam vendo na internet. Nós tivemos uma promotora aqui da Infância e da Juventude, e ela fala que muitas das vezes nós estamos trazendo a sexualidade para as nossas crianças cedo demais, ainda permitido pelo pai e pela mãe. Criança não é para ficar dançando um boquinha da garrafa. Criança é criança. Então, é fundamental que os pais e os responsáveis participem da educação dos seus filhos. Não tem essa... fui mãe de 6 filhos, ministra. Com certeza a gente tem que respeitar cada um, o jeito de cada um, mas eu observo tudo. E é assim que a gente tem que observar os nossos filhos, porque cada um sabe o amor que nós temos por essas crianças e a gente quer ver o desenvolvimento dela. E isso que a ministra está trazendo infelizmente, muitas das vezes, está mais perto do que a gente imagina. A automutilação, o suicídio, e sujeito a acontecer, aí não é brincadeira. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero falar também de outro assunto rapidinho. A violência contra os idosos. E uma violência, deputada, que surgiu na pandemia, a violência patrimonial. Filhos, netos, parentes roubando, lesando os idosos, pegando cartão, sacando, transferindo patrimônio, fazendo baixa de aplicações, procuração de amplos poderes. O nosso ministério entrou em contato com o CNJ e agora o CNJ fez uma resolução proibindo essas procurações de amplos poderes em nome de idosos e chamando a atenção dos cartórios para transferências de imóveis de idosos durante a pandemia. Estamos fechando o cerco. E agora a Federação Brasileira de Bancos, junto com o Banco Central, também vai fechar o cerco dos saques e baixo de aplicação e poupança dos idosos durante a pandemia. Estamos cuidando dos nossos idosos. Tem que ser assim, deputada, indo para cima, protegendo os vulneráveis. Conte conosco, ministra. Mais uma vez, uma grande honra ter a senhora aqui. Vamos divulgar, então, mais uma vez esse aplicativo para quem quiser fazer denúncia. Nós temos o Disque 100, 180. É fundamental que toda a população esteja unida em prol desse Brasil tão abençoado e tão diferente, com diferença social, sim, mas precisamos nos abraçar para que a gente possa ir para frente, né, ministra? Exatamente. Estou muito contente de ter participado com você. Uma honra e estou sempre à sua disposição. Te amo muito e que Deus te abençoe, deputada.
E a senhora também. Que Deus abençoe e conte comigo, viu, ministra? Um abraço aí. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Gente, que honra! Que honra! Eu fiquei até meio gaguejando na hora de falar com ela, mas trouxemos vários assuntos importantes aqui. Trazemos a importância das nossas crianças, do jovem, da família, do idoso. E por isso, eu não consigo compreender e quero aqui me colocar à disposição de pessoas que estejam rindo ou pessoas que não estão levando a sério. São temas fundamentais para a nossa sociedade, apartidários. Mas sim, nós estamos falando da dignidade do ser humano. Quando nós falamos da nossa criança, nós estamos falando de um ser inocente que ali ele tem a oportunidade de expandir, principalmente com uma educação, com uma alimentação de qualidade. A nossa sociedade tem o respeito pelo próximo. E nós pagamos impostos muito altos, em comparação a países desenvolvidos, então. Mas o que a gente recebe? O que a gente vem recebendo? Será que você está tão feliz com o Sistema Único de Saúde? Será que você está tão feliz com o asfalto da sua casa? Será que você está tão feliz com esse imposto que você paga? Por isso, nós estamos aqui, para trazer informação e mudar, sim, esse Brasil. Mas dependemos de cada um de vocês, para que vocês possam mudar e acompanhar a quem você elege. Só dessa maneira vamos mudar o Brasil. Deus abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente, 8 horas da noite. Faça a sua inscrição no meu canal, curta a página, para que a gente possa junto mudar esse Brasil. Uma boa noite.